O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio e espero em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós escutávamos um salmo: dai graças ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Aqui desta casa, nós queremos proclamar que eterna é a misericórdia do Senhor. Como eu mencionei, nós estamos dando início a este acampamento da festa da Divina Misericórdia. Graças a Deus que nós podemos nos unir pelos meios de comunicação e que a palavra de Deus possa alimentar você nesta noite. Nós escutamos o relato, o último capítulo do Evangelho de São João, um capítulo belíssimo, capítulo 21. Alguns exegetas dizem que esse capítulo foi colocado bem depois que João já tinha escrito o seu evangelho. Nós sabemos que é o 4º evangelista, o último que escreveu os evangelhos, né? Não é igual aos demais que são sinóticos. João tenta dar toda uma simbologia, recontar a história da salvação através do seu evangelho. E hoje, nesse capítulo 21, nós encontramos a última aparição de Jesus Cristo ressuscitado para os seus discípulos. Uma linda aparição, no momento de frustração, no momento dramático que os discípulos estavam ali vivendo, Jesus Cristo aparece. Interessante que eles estão novamente na Galileia. Não sei se vocês se recordam, mas Jesus Cristo falou a Maria Madalena: vai dizer aos seus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Certamente
Este evangelho quer nos contar que realmente os discípulos foram para a Galileia, para lá reencontrar nosso Senhor Jesus Cristo, para lá viver a experiência com o ressuscitado. Mesmo já tendo vivenciado a experiência com Jesus Cristo ressuscitado, torno a dizer, o Evangelho nos conta que foi a terceira aparição de Jesus Cristo ressuscitado para os discípulos. Mas tem toda uma simbologia, tem toda uma história que hoje, através desse capítulo 21 do Evangelho de São João, quer nos dizer, que eu tenho certeza que falará muito ao seu coração, como falou ao meu coração durante toda a preparação para essa celebração eucarística. Nós encontramos neste capítulo 21, Pedro, o chefe dos apóstolos, porque assim foi constituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou uma decisão, uma firme decisão: eu vou pescar. É o que o texto bíblico nos informa, desse capítulo 21. Vou pescar. Mas só que Pedro não vai sozinho, não. Os demais discípulos que ali estavam também dizem: nós vamos contigo. É um dado interessante, porque os discípulos passaram a noite toda tentando pescar, mas nós sabemos a frustração dessa pesca. Chegou o começo do dia e nada de peixes. Imagina para aqueles homens que entendiam muito bem sobre pescaria, que compreendiam o mar. Eu não sou pescador, mas até onde eu estudei e sei das histórias das pescarias, diz que o melhor momento para a pescaria é à noite, onde os peixes já não estão tão no fundo do mar, do rio, que sobem um pouco mais, porque não está tão quente o dia, então eles sobem. E os pescadores naquela época também, e muitos hoje, por que pescar à noite? Porque no outro dia tem a possibilidade de oferecer um peixe fresco para ser ali vendido. Então, Pedro e os discípulos tomam essa decisão: nós vamos pescar. Mas no início do dia, nada de peixes. Só que o interessante é uma alegoria, dentro de tantas alegorias que nós poderíamos tirar deste evangelho, de tantas interpretações, eu escolhi essa alegoria para falar com vocês. Essa é uma das explicações desse texto bíblico do evangelho de São João no capítulo 21. Quando Pedro diz: vou pescar, Pedro não simplesmente diz que vou pescar como um hobby ou talvez por uma profissão, mas Pedro, dentro desse contexto que eu estou explicando para vocês, o que eu quero tomar por compreensão, voltar a pescar para Pedro era voltar à vida que ele tinha antes de Jesus o chamar. Foi ali, naquele lugar, quando Pedro estava lavando as suas redes com os seus irmãos, que Jesus Cristo passou, viu Pedro, viu os demais irmãos, e o que Jesus falou para eles? Farei de vós pescadores de homens. Farei de você, Pedro, pescador de homens. Pedro recebeu por esta missão de ser pescador de homens. Interessante que o Frei Raniero Cantalamessa, ele diz que essa foi a única promessa que Jesus Cristo fez aos discípulos. Jesus Cristo não prometeu cargo, Jesus Cristo não prometeu uma vida fácil, Jesus Cristo não prometeu que eles não passariam por perseguição. E quando o Frei Raniero Cantalamessa faz essa interpretação, quando os discípulos estão brigando para saber quem era o maior, Jesus Cristo chamou uma criança e disse: olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Frei Raniero Cantalamessa diz que é a segunda conversão que todos nós precisamos passar. Uma conversão onde nós ficamos somente com uma promessa: eu farei de você pescador de homens. Digo para os meus irmãos que estão se formando aí para ser padres, que seja esse o único interesse do coração de vocês. Farei de você, falando para cada um, pescador de homens. Digo para os ministros ordinários da Sagrada Comunhão Eucarística que estão aqui, para os meus irmãos músicos, foi a única promessa que o Senhor nos fez quando Ele nos tirou das nossas casas, ou permanecendo em casa, mas tomando uma decisão de ser missionário. Você, Cassiano, Christian, que está tocando, farei de você pescador de homens.
Mas só que dentro de tantas nossas decepções, frustrações, até mesmo escândalos que às vezes nós temos com Cristo, ou conosco mesmo, a nossa vontade é abandonar. Nossa vontade é deixar tudo e voltar para aquela vida. Ah, Senhor, era tão mais fácil quando eu servia só na paróquia e não precisava servir na Canção Nova. E tantas outras realidades que nós poderíamos colocar. Vou voltar. Temos todo o direito, mas existia uma promessa na nossa vida. E existe uma promessa na nossa vida. Falando com vocês, eu falo também com você que está em casa. Quantas vezes nós, no nosso chamado, na nossa vocação, como esposa, como esposo, a vontade que nós temos diante das dificuldades, das frustrações, das lutas da vida, é dizer, eu vou abandonar tudo e vou voltar. Eu digo para os casais que eu costumo atender, o último horizonte que precisa estar em vocês é exatamente o da separação, o do deixar, do abandonar. Pedro, naquela hora, tomou aquela decisão, vou pescar. Mas o chamado dele já não era mais pescar peixes, não. O chamado de Pedro, porque o chamado de Deus é irrevogável, e nós não perdemos a vocação, nós perdemos respostas. Deus te chamou para uma vida nova, para uma vida restaurada, para uma vida de ressuscitado. Mas tantas vezes nós insistimos em voltar. Tantas vezes nós temos saudades daquele tempo. Porque seguir o Cristo, seguir o Evangelho apresenta-nos as dificuldades. Mas, no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, é caminho de céu. Passaremos pela cruz como Jesus Cristo também passou pela cruz. E o que nos espera é ressurreição. E nesse tempo da misericórdia que o Senhor nos concede, que é hoje, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da graça na sua vida, na minha vida também. Talvez nós tenhamos a atitude de voltarmos. E que bom que nós estamos hoje nessa celebração eucarística e o Senhor está dizendo para você, volte. Volte para as minhas promessas. Volte para o seu chamado. Pedro quis pescar. Voltou a pescar. Voltou a fazer o que fazia antes. É o momento de recaída na vida de Pedro. Pedro volta onde ele deixou as redes para serem consertadas. Mas só que aquelas redes já não serviam mais. Pedro já tinha vivido a experiência de ter chorado a traição do Senhor, o ter negado. Mas ele tinha ainda no seu coração a grande necessidade de ser curado. Por isso que eu acho bonito este evangelho, porque ali Jesus se apresentará para curar o coração de Pedro e dos demais discípulos. Quando ele chega na Galileia, ele tomou a decisão, quem sabe voltar à vida antiga, vou pescar. Parece ser tão simples, mas Jesus Cristo já tinha dado a promessa, eu falei com vocês, farei de você pescador de homens. E um coração ferido e machucado, que talvez era o coração de Pedro e dos discípulos que estavam com ele, tantas vezes quer voltar atrás. Quero recordar uma frase de Santa Clara de Assis, eu a usei aqui na segunda-feira na missa para as famílias. Santa Clara dizia assim, nunca perca de vista o seu ponto de partida. A Galileia foi o ponto de partida para os discípulos. E nos momentos de crise, de dor, de angústias, nós devemos revisitar a nossa Galileia, o nosso chamado, a nossa fé, o nosso batismo no Espírito Santo. Revisitar aquele dia que Jesus Cristo nos chamou e revirou a nossa vida, nos colocou do avesso. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Que o único passado que vale a pena voltar e visitar é o da minha experiência com Deus. Pedro precisava voltar à Galileia para redescobrir o seu chamado, para redescobrir a sua vocação, para redescobrir a experiência que ele teve com Jesus Cristo, mas não voltar à vida velha. O único passado que vale a pena retornar é o dia que eu me encontrei com nosso Senhor Jesus Cristo. O restante eu deixo passar.
Até mesmo a liturgia da igreja pelas orações, tantas vezes diz que nós devemos abraçar o que não passa e deixar o que passa passar. Não ficarmos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, de passado, porque quem vive de passado é museu. O Senhor nos chama para um tempo novo. O Senhor quer inaugurar na nossa vida por essa Páscoa, neste ano de 2021, tendo em vista tantas circunstâncias que nós estamos vivendo. O Senhor nos chama novamente a reacendermos o nosso coração, a nossa experiência com Ele. Nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, não de passado, mas nós vivemos de esperança. E essa esperança precisa ser revisitada. O meu encontro com Jesus, o meu chamado por Deus, o amor que um dia eu experimentei e que não foi um qualquer amor. Foi um amor que me amou ao extremo. Nós contemplamos tudo que Jesus Cristo fez por nós no seu mistério pascal e compreendemos que nós temos um Deus que é apaixonado. Este Deus que é apaixonado me elegeu, me chamou. Como elegeu, chamou você. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, porque foi por pura misericórdia que Ele nos chamou. Foi por pura misericórdia que Ele nos resgatou. Foi por pura misericórdia, como diz, se eu não me engano, Santo Irineu, que o Filho de Deus se fez filho do homem para que o Filho do homem se tornasse filho de Deus. Deus que se inclinou, Deus que se rebaixou para nos amar, para nos elevar na condição de filhos. Recordemos deste amor de Deus e permitamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse início do nosso acampamento da misericórdia, o Senhor curar a nossa história, o Senhor curar as nossas feridas, o Senhor curar-nos tantas vezes que nós traímos, tantas vezes que nós quisemos voltar, nós quisemos abandonar tudo. Permitamos que o Senhor nos cure. E aqui o texto bíblico, carregado de simbolismo, porque o Evangelho de São João, ele é um evangelho simbólico. Eu não sei se vocês contaram, mas o Evangelho nos diz que estavam ali 7 discípulos. Pedro, Tomé, André, Tiago, João, Natanael e outros 2 discípulos. Interessante aqui que principalmente esses 3 discípulos, eles viveram uns momentos de frustração com o Senhor. Pedro, Natanael, de Nazaré pode vir coisa boa? João, que queria mandar lançar fogo sobre aquela cidade, os filhos do trovão. Mas o bonito, que nesse evangelho simbólico de São João, ele coloca outros 2 discípulos, sem nome. Nomeou os demais, os 5, faltaram 2. Quem eram esses 2? Era o Guilherme, era o Padre Wellison. Quem eram os outros 2? Era você, sou eu. Os outros 2 talvez seja você e a sua esposa e você. Os 2 talvez são aqueles que moram com você na mesma casa comunitária. Os 2 são aqueles que trabalham com você. Eram 2 que ali não tinham nome e que viveram essa experiência, talvez de frustração, talvez não viveram, de querer voltar também com Pedro. Mas naquele dia, vivendo tudo aquilo que eles viveram, eles recebem a graça da cura. E precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos que nós estávamos ali naquela cena. De tantas vezes tentarmos pescar e não conseguirmos nada. De tantas vezes buscar a oração
e parecer que o Senhor não nos escuta. De tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, vivermos as noites escuras da alma e pensarmos que Deus está longe. Ali estávamos nós também. E a misericórdia do Senhor está chegando neste momento para curar os nossos corações, meus irmãos. A misericórdia nesse tempo está chegando para nós pararmos de dar cabeçadas nesta vida. Porque quando nós decidimos ir para este mar sem o Senhor, sem o convidar, querendo voltar, nós damos cabeçadas. Eles não pescaram nada naquela noite. Você já viu que uma vida sem Deus é uma vida assim? Dou alguns exemplos tão simples do dia a dia. Parece que quando a gente diz, hoje tudo está dando errado, é o bolo que você coloca lá no forno que não cresce. Gruda tudo. As donas de casa vão me entender. Às vezes separa ali o feijão, tem a parte boa e a parte ruim. Qual é a parte que coloca na panela? A parte ruim. Você descuidou, queimou. Meu Deus, nada dá certo. Passa o gato e você chuta, para chutar o gato, você chuta o chão. E tem que ir para o hospital porque arrancou um tampão no dedo da unha, no dedo do pé. Parece que tudo dá ruim. Os que a Dani gostam de falar, os que estão na roça, né, Dani? Levantou de madrugada para tirar o leite, o balde já está cheio, de repente escorrega e o leite e o balde vão embora e ainda leva um coice da vaca. Meu Deus do céu, uma vida sem Deus é uma vida que parece, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo dá errado. Foi uma frustração danada, nada deu certo naquela noite. E eles não conseguiam enxergar Jesus Cristo. Estavam ali 100 metros. Jesus Cristo teve que gritar, ei, moços, vocês têm aí alguma coisa? Interessante que essa palavra moços, ela aparece raríssimas vezes no Evangelho, ou no Novo Testamento. Na verdade, no Novo Testamento é uma palavra grega que chama paidier, moços. Uma expressão que Jesus Cristo gritou para eles, mas é uma expressão muito bonita. Essa expressão diz de intimidade e diz de uma autoridade íntima. Jesus Cristo talvez gritou, filhos. Eu achei tão interessante que talvez Jesus Cristo poderia gritar assim, e isso encantou quando eles acordaram, quando Jesus Cristo chamou de moços. Poderia ser gritado, ô velharada! Não é? Mas Jesus Cristo gritou uma palavra simpática para eles. Nossa, olha, Jesus Cristo nos colocou com idade boa. Moços, tendes alguma coisa para comer? Só que naquela hora, naquele grito, eles começaram a entender, meio que ainda as alpapau delas, que era o Senhor. E eles disseram, não temos nada para comer não. E a palavra de ordem de Jesus, lançai a rede para a direita. Achei tão bonito quando eu escutei a interpretação disso hoje. Lançai as redes à direita. Poderia ter sido lançado à frente, atrás, à esquerda, à direita. Os santos padres da igreja dizem que lançar as redes à direita é lançar as redes em Cristo. Cristo está à direita do Pai, intercede por nós. Lançar à direita é lançar-se em Cristo, é recomeçar a vida em Cristo, nele, que está à direita do Pai, e nele a nossa vida ganha sentido. Nele a nossa história se transforma. Lançai as suas redes à direita. Lance-se. Lance-se em Cristo nesta noite. No início deste acampamento da festa da misericórdia, lance-se em Cristo.
E quando eles se lançaram em Cristo, o bonito, pescaram tantos peixes que as redes quase que se rompiam. E naquele momento, o discípulo amado reconheceu e falou para Pedro: é o Senhor. Bonita essa experiência, porque quem se considera amado, escolhido, eleito, sabe reconhecer que é o Senhor, sabe ver das suas manifestações. E ao mesmo tempo, quem é discípulo amado, diz para o outro: é o Senhor. Tantas vezes, tem algumas pessoas que precisam dizer, talvez ali ao pé do nosso ouvido: é o Senhor. É o Senhor quem está com você agora. Eu quero fazer isso para você nesta noite. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que está aqui conosco agora. É Jesus. E quando Pedro viu que era Jesus, realmente o reconheceu, o que Pedro fez? Pedro lançou-se no mar. Começou a nadar porque ele disse: eu quero me encontrar com o Senhor. É com o Senhor. Pedro estava até mesmo, diz o Evangelho, nu, mas talvez não era a nudez total, talvez com um pano, com a roupinha. Mas ele quis se apresentar diante do Senhor. Nadou. Foi ao encontro de Cristo. São Paulo, ele vai dizer de uma linda expressão a respeito de São Pedro. Vendo essa realidade, São Paulo diz: deixando o que fica para trás, eu me lanço para alcançar Cristo, sabendo que Ele já nos alcançou. Eu quero encerrar dizendo dessa realidade que os discípulos viveram naquele manhã e que nós podemos viver agora. Jesus Cristo apareceu como o Senhor da misericórdia para os discípulos naquele momento e fez com que eles renovassem a confiança. Na palavra de Deus, eles lançam as redes e pescam uma grande quantidade de peixes. Jesus Cristo que apresenta aos discípulos e apresenta com ternura, se apresenta com amor, se apresenta com bondade. Tantas vezes nós temos medo de Deus, fugimos de Jesus Cristo e Ele se apresenta não com pedras para atirar em nós, não nos recriminando, não nos cobrando, mas nos chamando com amor e misericórdia. E uma cena que não está no Evangelho de hoje e que chegará nos próximos domingos, a mesma cena do capítulo 21, diz que quando Pedro chega, já tem um fogo preparado, um peixe assado. E ali Pedro falar de novo a experiência de ser curado e tocado pelo Senhor e renovar o seu chamado e renovar a misericórdia na sua vida. Se diante de um fogo na casa de Caifás, Pedro estava aquecendo o seu corpo, naquele momento no lago, na manhã, é Jesus quem aparece agora com um fogo de amor para aquecer o coração de Pedro e perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo, como o Senhor também sabe de tudo da nossa vida, como o Senhor conhece a nossa história, conhece os nossos fracassos, conhece as vezes que nós temos vontade de abandonar tudo. Senhor, tu sabes de tudo. E naquele momento Jesus Cristo deu a palavra de ordem: apacenta, porque foi para isso que eu te constituí. Meus irmãos e minhas irmãs, tantas vezes o diabo fez isso conosco, lançou na nossa cara os nossos pecados. Na hora que nós tínhamos que lembrar a misericórdia de Deus, o diabo fez com que nós lembrássemos da justiça do Senhor. Mas naquele momento, Jesus Cristo se apresentando a Pedro e tornando a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro ainda tinha medo de dizer que amava o Senhor. Como talvez o seu coração, o meu, tantas vezes temos medo de dizer para o Senhor, porque sabemos a nossa fraqueza, sabemos que podemos
qualquer momento trair o Senhor, voltar à vida velha. Mas meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, o Senhor estava oferecendo a Pedro, oferece a você, oferece a mim, a graça de recomeçar com Ele, de nos erguermos, de voltarmos para o nosso chamado. E o bonito, a graça que Pedro viveu naquele momento, o texto é muito belo quando diz isso. Pedro sozinho conseguiu trazer a rede com os peixes. E vai dizer o texto bíblico que eles tiveram dificuldade para levar até a margem. Pedro, depois que se encontra com o Senhor, ele tem forças. Sem Jesus nós não temos forças. Sem Jesus nós fraquejamos. Sem Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não conseguimos chegar tão longe. Mas com Jesus Cristo nós temos a graça de levantar esses peixes, arrastar as redes. E diz que tinha tantos peixes ali, é a experiência da misericórdia. Traz todos para perto de Jesus. Todos nessa barca de Pedro podem se encontrar com Jesus Cristo agora, com Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Eu não sei o que fica no seu coração diante de tantas realidades bonitas que esse texto bíblico nos trouxe e que eu fui elencando. Mas o que fica para mim, é o que eu digo para você. Voltemos para Jesus ressuscitado, misericordioso, que nos espera, que está pronto a recomeçar conosco, que não mudou, que não deixará de cumprir as promessas na nossa vida. Volte sim a pescar almas para o Senhor e deixe que Ele encontre em primeiro lugar a sua, como Ele quer encontrar-me nesses dias, e me devolver a minha vocação, o meu chamado, a minha confiança, o escutar a sua palavra, deixar tudo que precisa ficar para trás, fique para trás. Eu me lanço, eu vou ao encontro do Senhor, vá também ao encontro do Senhor. Se você pode, até mesmo em casa, fique de pé. Deixe que o Senhor agora visite você nessa situação que você está vivendo no agora. Nesses dias a liturgia insiste que hoje é o dia da salvação. Não queira mais nenhum momento da sua vida estar sem Deus, porque sem Deus você volta à vida velha, volta aos vícios, volta a fazer o que você fazia antes. O que você fez ontem já ficou na misericórdia, já passou. Você tem um agora para recomeçar com Deus. Ele fez de você pescador de homens. Visita, Senhor, os corações. Visita o meu coração, Senhor. Pela força desta palavra, Jesus, deste evangelho, que é palavra de salvação, Jesus. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que hoje se sentem sem forças para se levantar. Daqueles que desejam já abandonar tudo, Senhor. Abandonar matrimônio, abandonar filhos, abandonar casa. Visita, Senhor, aquelas mulheres que convivem com esposos alcoólatras, como esses dias chegou um testemunho para mim. Dê-lhe força, Senhor, dá-lhe força, melhor dizendo, Senhor. Visita, Senhor, corações que estão despedaçados, com vontade de voltar à vida velha, vontade de voltar aos prazeres, Senhor, mas que no fundo trazia somente vazios, que era uma felicidade aparente, Jesus. Vem conquistar cada vez mais corações para seguir-te, Jesus, para que experimentem a sua divina misericórdia neste tempo favorável da sua graça. E nós te agradecemos, meu Deus, nós te bendizemos pela força da tua ressurreição, meu Deus, que torna mais uma vez a nos chamar, a nos erguer, a nos convidar para uma vida nova. E a mais bela resposta de amor que nós podemos dar ao nosso Senhor, diante desta palavra, é esta: Jesus, eu confio em vós. Se você puder dizer isso agora na sua casa, onde você estiver, diante daquilo que você esteja vivendo, por mais difícil que seja,
Diga isso de todo o seu coração. Jesus, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio e espero em vós. Mais uma vez, cante junto. Jesus, 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 eu confio em vós, eu confio em vós, Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio